Olá, turminha da pré-mocidade, sejam bem-vindos a mais um encontro. Vocês estão notando que hoje tem uma cor diferente? São as cores da natureza, que a gente precisa prestar atenção como a natureza é bela e como ela precisa da nossa ajuda, assim como a gente precisa da ajuda dela. Até rimou, viu? Vamos fazer uma leitura e depois a nossa prece e a gente já vai entrar no tema que passou lá no início da nossa vinheta. O tema, a leitura de hoje é do livro ABC da Juventude, psicografada por Jacobs Trovão, e a mensagem é do Espírito Marinho, da letra N de natureza. Eu vou ler só um trechinho, tá bom? Respeita os recursos que a natureza, como expressão divina, te deu. O ar, a água, o sol, a chuva, a terra, as árvores, os animais, são tesouros que precisamos valorizar. Não desperdices ou destruas. Nesse contexto, está também teu corpo, o maior presente que Deus pode te oferecer para garantir-te o progresso. Conserva, pois, tua organização fisiológica. Observa a tua saúde, mantê-la é tua responsabilidade. O descuido do teu corpo, que te leva prematuramente ao túmulo, e depois chegarás no mundo dos espíritos, não muito bem, envolto de grande arrependimento por perderes a rara oportunidade. Então, dessa forma, resguarda as tuas forças, poupas longe dos excessos. Cuide-se. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus nesse instante, fechando os nossos olhos, pela oportunidade da reencarnação, de como espíritos aqui que somos, imortais, aprendizes. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, por essa imensa natureza que cerca o nosso planeta, que nos convida a olhar a beleza profunda, que irradia para nós o ar da saúde, da esperança, do sentimento que todos nós podemos desenvolver, que é o sentimento de amor à vida. Que possamos, nesse estudo de hoje, entender um pouco mais sobre a lei de conservação. Que assim seja. Vamos lá? A gente sabe que Kardec perguntou muita coisa legal para os espíritos, né? E essa pergunta que a gente vai trazer aqui, ela está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais. Essas leis que regem o universo que a gente já estudou aqui. Procura lá na nossa playlist. E a lei de hoje é a lei de conservação. Conservar o nosso corpo físico, conservar a nossa saúde, conservar a natureza, o planeta. É uma lei? É uma lei divina. E os homens também estão criando leis para ajudar a preservar a natureza, não é? Mas ainda é um pouquinho difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas lá Kardec faz a seguinte pergunta: é lei da natureza um instinto de conservação? Será que nós sempre temos aquela preocupação, às vezes até um medo de morrer, né? O cuidado que a gente tem para a gente não se machucar? Isso é uma lei? Essa vontade da gente se manter bem? Os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. E o que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, no caso dos animais, eles não possuem esse raciocínio, né, que nós temos, eles também se protegem. Lembra, vocês já viram uma cena quando a gente está atravessando a rua, o sinal fecha, e às vezes o cachorro atravessa, né? Porque ele às vezes está assustado, mas às vezes ele acompanha, ele dá uma paradinha ali também para acompanhar o fluxo de quem está atravessando. Ele está percebendo o movimento dos carros, ele não sabe distinguir se o sinal está aberto ou está fechado, que se ele atravessar, ele pode morrer atropelado. Mas ele sente a vibração, ele sente que é perigoso ele atravessar.
né? Então, o animal também tem um instinto de conservação, mas ele não consegue raciocinar. É uma coisa que vem ali, é um instinto. Ele automaticamente ele sente a necessidade de se proteger. Nós também temos isso, mas também podemos pensar sobre isso. A gente pode raciocinar sobre isso. Nós já temos essa condição. Depois Kardec começa a perguntar sobre os meios que Deus nos ofereceu para a nossa subsistência. Os alimentos. Será que nós podemos morrer de fome? Tem muita gente no planeta que hoje não tem, neste momento, o que comer. Mas será que o nosso planeta não é suficiente, o alimento que ele produz, para que essas pessoas possam se alimentar, como é de direito e necessidade de todo mundo? Então, será que o homem, tendo essa necessidade de viver, Deus deu a ele, em todos os tempos, o meio de conseguir? Os espíritos respondem que sim, que ele, se ele não encontra, é porque ele ainda não compreende. Nós, às vezes, temos essa dificuldade, né? De buscar as coisas certas de forma consciente. Aliás, gente, no final do mês, a gente vai ter um estudo sobre jovem espírita e o consumo consciente. Não percam, tá? Vai estar imperdível, vai ser com a Gabriela. Então, nesse momento, a gente pensa assim, será que eu como realmente aquilo que eu preciso, eu como em excesso? Será que eu compro coisas em excesso, eu consumo coisas em excesso? Porque o básico a natureza nos dá, é isso que os espíritos estão dizendo. Se nós não conseguimos administrar bem para que essa questão da natureza, né, possa suprir a todos, se existe alguém nesse momento que não tem alimento em casa, é uma falta de organização nossa como sociedade, né? Então, é mais um desafio que a gente tem por aí. Então, a lei de conservação, ela traz principalmente esse chamado para nós, o cuidar do corpo físico, que é o nosso instrumento da reencarnação, cuidados com a higiene. Olha quantos cuidados durante a pandemia com a higiene nos salvaram de ficarmos doentes, né? Observem só se vocês andam resfriados, se vocês não andam mais saudáveis depois que a gente redobrou o cuidado com a higiene. E também o cuidado com a natureza, como a gente sabe, né? O lixo que a gente joga, que nós consumimos e jogamos na natureza, que ela não tem condições. A gente vê que os mares, né, estão aí tão poluídos. Os peixes já estão sendo ali resgatados com seu estômago cheio de pedaços de plástico. Tantos animais marinhos, né, que também acabam morrendo sufocados por plástico que nós consumimos. Então, reutilizar, reciclar e até mesmo evitar consumir algo que nós não precisamos é muito importante. Essa é a verdadeira lei de conservação. Nós vamos conseguir manter o equilíbrio da natureza e o nosso equilíbrio quando a gente começar a parar para pensar antes da gente consumir aquilo que a gente acha que precisa consumir. Então, anotem aí, gente. Cheguem em casa, reúnam a família e parem para planejar. Vamos pensar durante essa semana as compras da semana? O que a gente pode fazer? Olhar na geladeira o que já tem antes de ir ao mercado, não ir ao mercado com fome, fazer uma lista daquilo que realmente a gente consome. E às vezes a gente compra coisas que estragam na geladeira, né? Então, prestar atenção nessas coisas, conversar com a família. Então, a gente acaba aqui a nossa reflexão de hoje sobre a lei de conservação, a importância dos bons hábitos. É difícil, né, gente? Às vezes a gente quer comer coisas assim que não são muito saudáveis, a gente bebe pouca água. Então, vamos fazer isso essa semana? Beber bastante água, cuidar do corpo, fazer pelo menos um exercício ao dia, até fazer um alongamento quando a gente estiver estudando muito tempo no computador. Tentar preservar um pouco a nossa visão, porque a gente fica muito no celular, né? Isso acaba prejudicando. E tantos outros hábitos que a gente tem e que com o tempo isso vai também dificultando a nossa forma de viver. E cuidar da natureza, ficar de olho nisso. Prestem atenção. A natureza, ela oferece pra gente, além da beleza, muitos recursos. E a gente precisa cuidar da natureza, né? E o cuidar da natureza às vezes é tão simples, gente. A gente pode evitar jogar lixo no chão, cuidar das plantas, cuidar daquilo que a gente joga fora,
né? E que muitas vezes não pode. Então, pesquisem aí na internet 5 atitudes que você pode tomar dentro da sua casa, no isolamento, para poder preservar a natureza. E aí, escreve num papel e cola pela casa. Convida a família para esse desafio. É o desafio do meio ambiente, para a gente cuidar do meio ambiente. Então, esse desafio aí fica para a semana e a gente volta então na semana que vem com a turma dos girassóis. Mas daqui a 15 dias a gente volta também para falar um pouquinho sobre o consumo consciente. Então vamos agora fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esse momento, que cada um de nós possa encontrar o caminho ideal junto a essa preservação do meio ambiente, cuidar dos animais como eles necessitam, respeitando os animais, respeitando a nós mesmos, o ser humano que está ao nosso lado, para que tudo viva em harmonia. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Até mais, gente. Até a próxima.